Eu acho importante. Vamos. Bom, gente, vamos agora falar sério neste programa, vamos ler mais textão da Agora é o seguinte, ó, nós vamos continuar falando aqui no Morning Show sobre podcasts. Afinal de contas, teve a entrevista do Bolsonaro no Flow, certo, Paula? Isso. E após a conversa, o presidente comemorou bastante a audiência dessa live, né? Conta pra mim. Pois é, ele estava animado. A gente trouxe um pouquinho aí desses números, né? Então a gente teve essa transmissão ao vivo do Flow, que foi assistida por mais de 500 mil pessoas. Então bateu esse número alcançado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em 2021 esteve no Podpah e na ocasião foi acompanhado ao vivo por 292 mil pessoas mais ou menos. O Bolsonaro fez um post sobre a audiência da sua participação no Flow. Vamos conferir este post. Olha lá. Ultrapassamos Beyoncé. Obrigada a todos. Além ali da manchete, falando dos números da Beyoncé no Coachella, tem uma segunda manchete no print postado pelo Bolsonaro que diz: entrevista de Bolsonaro ultrapassa os 150 mil espectadores, transmissão ao vivo do presidente acompanhada pelo dobro de pessoas que assistiram a Lula. Comemorou Beyoncé, mas pisinhou Lula ali no Twitter, né? Naquele perfil que a gente já conhece aqui no Morning Show como Bolsonaro Fanfarrão. Agora, de manhã eu dei uma olhadinha nos números da entrevista do Bolsonaro no Flow. A gente trouxe também aqui, ultrapassa aí 6 milhões de visualizações. E olha que essa guerra dos podcasts deve estar apenas começando. Porque ontem a Anitta esteve em um outro grande podcast, o Pod Delas, com a Tatá e com a Bruna. E ao que parece, o também candidato Luiz Inácio Lula da Silva deve dar uma entrevista para as meninas. Pelo menos foi assim que ele respondeu a um convite que foi feito pela própria Anitta. Vamos conferir o momento. Falei, hoje que eu tive essa ideia hoje, assim, do nada essa ideia veio assim pra mim de mostrar isso, de fazer isso, por nada, só veio assim. Aí eu pensei, vou pedir pras meninas pra eu fazer uma surpresa, se não gostar, não precisa nem falar depois, tá? Eu fiz um convite sem vocês saberem. Tá, pra vir aqui não pode. E se quiser vocês recebem, se não, não precisa, tá? Eu fiz o convite hoje e já recebi a resposta, olha que lindo. Que legal, peraí. Anitta, eu quero agradecer a gentileza e o carinho que você teve me convidando para participar do Pod Delas junto com você. Eu queria que você transmitisse para Tatá e para Bruna, sabe que eu estou morrendo de vontade de participar e poder discutir um pouquinho o problema do Brasil, o problema das mulheres, o problema das crianças, o problema, ou seja, os nossos problemas do dia a dia, que são muitos, e que eu espero que a gente resolva tudo isso logo, logo. Se elas um dia me convidarem, Anitta, e você quiser estar presente para discutir os assuntos do Brasil com a maior realidade possível, sem sofisticação, sem ficar procurando palavras, falar apenas daquilo que a gente consegue tirar do coração. Tá? Eu estou totalmente à disposição. Combine com a Tatá e com a Bruna que se elas quiserem marcar um dia, eu estarei aí como Lulinha, paz e amor. Bem tranquilo para discutir os nossos problemas. O Anitta se cuida porque tem muita gente maldosa nesse país, tem muita gente que tem muita inveja de você, tem muita gente que não consegue compreender o teu sucesso, não consegue compreender o teu comportamento político, então se cuida, querida. Nós precisamos derrotar esses nossos adversários. Um grande abraço, um beijo no coração e dê um beijo também na Tatá e na Bruna. Tá aí. A cara da Zoe. A Zoe adorou, achou fantástico esse momento aqui no nosso programa, mas, enfim, parece que vai ter, e aí o Lula pega e ainda convida a Anitta pra estar junto, porque, né, pra juntar um povo ali no Pod Delas. Agora, gente, também na próxima segunda, o podcast O Assunto, que é com a Renata Lopretti, inicia uma série com presidenciáveis. A primeira entrevista vai ser com o Ciro Gomes, depois tem a Simone Tebet no próximo dia 20. Então, é o que eu estava trazendo para vocês aqui, né? O podcast hoje em dia é um grande palco, né? Oferece essa possibilidade de muitos ouvintes. Tem podcasts que estão muito fidelizados. E os candidatos, claro, que vão querer também usar essas plataformas. A nova onda, né, Paulinha? Cubaninha, quando é que você vai trazer um áudio do Bolsonaro aqui no Morning? Eu trouxe uma entrevista para vocês, né? Eu quero o áudio.
Pode ser também. O Bolsonaro, manda um áudio pra mim, vai dar essa moral. Manda agora. Não, eu tô chateada com o Bolsonaro, Vinícius. se você estiver assistindo a gente, manda um áudio aqui pra Zoe Martínez. Eu tô chateada com o Vinícius, viu? Porque ele me colocou de castigo. Ele colocou esse áudio do Lula. Só por causa dos feitos do governo que eu trouxe aqui, eu comecei a falar sem parar, eu comecei a metralhar. Ele falou, ela atrapalhou aí o programa, então eu vou colocar agora o áudio. Porque, gente, que suplício eu ter que ouvir a voz desse cidadão. Mas tudo bem, eu ia falar outra coisa, mas não pode pela lei eleitoral. Então deixa eu ficar quieta e deixa eu segurar minha língua de cubana, que é bem grande. Eu quero o áudio. A Anitta... Gente, eu já recebi mensagem de outras pessoas do governo aqui, além. Eu sempre trago coisa pra vocês em primeira mão. Me deixa em paz, hein, Paulo Matias? Não, mas a Anitta, ela tentou sabotar aí o podcast do Bolsonaro. Ela sabia que o Bolsonaro tava dando entrevista no mesmo horário do podcast dela. E ela é a rainha do marketing. Gente, isso aí é inegável. A gente não pode negar a realidade. A Anitta sabe fazer o marketing dela. Ela sabe fazer o marketing. Isso aí é puro marketing. Agora, olha só, vamos comparar os números. Esse print que eu peguei aqui. Na hora que eu printei isso, o Bolsonaro, estavam assistindo o Bolsonaro 560 mil pessoas. Enquanto o podcast da Anitta estava com 94 mil pessoas assistindo. A gente vê uma discrepância aí. Teve até uma pesquisa que fizeram, o próprio Flow colocou, e na hora que eu printei também estava com 252.422 votos. Vamos ver o que deu? Será que deu Lula? Será que deu Bolsonaro? Ou será que as pessoas não querem nenhum dos dois? Então, o Bolsonaro estava com 72%, Lula com 14%, nulo branco 15%. Bom, vendo esses números, vendo o sucesso que foi esse podcast e como incomodou a esquerda, a gente entende o porquê do Guga estar tão nervoso e não parar de rir. Porque eu fiz teatro e a gente estuda, né, o comportamento humano, as coisas, os gestos, o corpo. Falam que o corpo fala. Tem um livro que fala, o corpo fala. E os gestos do Guga hoje, o corpo dele está falando por ele. É o pezinho mexendo, ele não para de dar risada, ele fica se mexendo. Então, gente, foi um sucesso. Ver essa reação do Guga, pra mim, é o meu melhor presente. Hoje eu já tô achando que é sexta, porque eu tô leve. Muito bem. Queridos, eu vou fazer o seguinte. Paulinho, vê se você consegue um áudio do Bolsonaro também, meu. Porque o que vale... E você do Lula, querido. Vamos tentar articular áudios aqui. Áudio igual pra mim. Você, Paulo Matias. Eu consigo vários. Do Bolsonaro. Bolsonaro, manda um alô pro Paulo Matias. Vários. De gente até que tá nos States. Ursão, conta um pouquinho pra mim, que se eu te conheço... Ele é fã da Anitta. Você ficou com um pouco de ciúmes ontem do Flow. Você queria que o Bolsonaro tivesse no teu canal também. Eu sei, eu te conheço, tá escrito no seu rosto isso. Tá escrito no meu rosto, no meu Twitter. Eu olhei e falei, pô, você vai no Flow? Mandei uma mensagem pra ele, você não me dá entrevista, você vai no Flow? Aí ele falou assim, não, pode deixar pra marcar a entrevista, eu vou também no teu canal. Então, segundo o presidente Bolsonaro, ele vai no meu canal. Vamos ver se ele vai mandar o áudio pro Morning Show, que eu também pedi aqui enquanto a gente estava... Ô, Paulo! Ele é meio assim, às vezes será que chega pra quem primeiro? E aí, Bolsonaro, vai mandar pro Paulo Figueiredo ou pra Zoe primeiro, hein? O que você acha? Quem que ele gosta mais? Eu tô aqui só pra assistir essa grande treta. Também. E você nada, né? Eu não vou receber áudio do Bolsonaro. É mais fácil eu receber, sei lá, um tweet dele me zoando, como ele já fez uma vez, né? Já me sacaneou no Twitter. Muito bem. Paulinho, o que você achou dessa ação? A Anitta tá muito política, né, cara? Ela tá bem política, marqueteira. Ninguém ainda conseguiu me explicar o que ela tá ganhando com isso, Paulinha. Se você conseguir me explicar, não sei se alguém consegue. Tá lacrando. Não sei, eu tenho dúvida, porque ela racha público. Política normalmente racha, né? Tem gente, por exemplo, que, sei lá, é anti-Lula, que escuta a Anitta, gosta de Anitta, aí quando vê ela, militando, porque ela tá militando pelo Lula, né? Tá militando. E aí, qual que é a estratégia? O que ela tá ganhando nisso? Você consegue me explicar, Paulo? É o movimento dos artistas global, né? É uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. O Michael Jordan, ele foi o maior jogador, segundo alguns, o maior esportista de todos os tempos, mas certamente o maior jogador de basquete de todos os tempos. E ele era muito cobrado por não ter posições políticas, né? A mídia, que já tinha um viés mais à esquerda naquela época, nada comparado com hoje, mas já tinha, reclamava: poxa, Michael Jordan, você é negro, você não se posiciona. E ele teve uma frase que se tornou muito famosa, que foi assim: republicanos também compram tênis. Né? Então ele dizia o seguinte: metade do país é republicano, metade do país é democrata, e eu vivo de vender tênis, né? Na época o contrato principal dele era com a Nike, e ele falava: pô, se eu
emputecer metade dos republicanos do país, eu estou pegando metade do mercado consumidor e simplesmente alienando esse mercado. Mas isso foi um movimento que mudou muito, principalmente depois dos anos de 2010, com os wokes, com aqueles que se diziam acordados, o pessoal do lacre. E aí a estrutura das corporações mudou e todo mundo começou a achar muito bacana, porque as oportunidades aumentavam muito quando você se posicionava com a esquerda. Então hoje você tem um sistema que é muito difícil de você negar, onde se alguém se posiciona favoravelmente a um candidato de direita, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Os artistas que se colocam numa posição mais conservadora, que se dizem, por exemplo, que gostam do Donald Trump, eles desaparecem dos filmes. E tem vários relatos sobre isso. O próprio Andrew Klavan conta sobre como os roteiros deles desapareceram de Hollywood quando isso aconteceu. Ele tem um livro inteiro a esse respeito, bastante interessante. Mas a mesma coisa acontece no Brasil. Se um artista se posiciona pró-Bolsonaro, não só as oportunidades no meio artístico desaparecem, como também a mídia vem em cima do cara como um leão. Ao contrário, quando você se posiciona pró-Lula, pró-esquerda, ou esses caras, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, se posicionam pró as pautas de esquerda, são um monte de portas que são abertas para eles em produtoras, portas internacionais. A Anitta, depois que ela se posicionou assim, ela abriu muitas portas aqui nos Estados Unidos, porque a comunidade aqui é muito anti-Bolsonaro, essa comunidade de Hollywood nem sabe direito que é Bolsonaro, mas eles são contra por causa da imagem que eles têm do presidente. Então tem muita vantagem, sim. Ao mesmo tempo que você aliena um pedaço do mercado consumidor, você agrada os donos do dinheiro e os donos da oportunidade. E se consegue se manter em evidência. Olha aqui, de novo, a Anitta, mais uma vez no Morning Show, por causa das colocações políticas dela e não por causa das músicas dela. A Anitta tá entrando no noticiário político, né? Esses dias eu vi alguém falando, acho que foi o Piperno, no 3 em 1, se eu não me engano, que ele ficou na dúvida do que era mais importante, se era o apoio do Kassab ou da Anitta. Mas eu fiquei com uma outra curiosidade, ignorância minha. Qual foi a porta, Ursão, que se abriu aí nos Estados Unidos para a Anitta, por ela se posicionar favorável ao Lula? Que eu abri? Não, que se abriu. Você falou, se abriram as portas aqui nos Estados Unidos. Aqui tá mais fácil para ela. Por quê? Qual porta que se abriu? Ela tá perto da turma, não. Você não repara aqui o quanto que ela tem feito carreira internacional, quanto que ela passou a mas mais por causa do posicionamento político. Se fosse da direita, com certeza Sim, não por causa do posicionamento político, é isso que eu estou dizendo. Ela é hoje muito mais benquista no meio artístico aqui. Mas isso é um palpite, né? Não, é o que a gente vê no geral. Você não vê artista da direita. Quem era a Anitta antes dos posicionamentos políticos dela aqui nos Estados Unidos? Você acha que ela está abrindo as portas? Mas tem um ponto aí. Mas tem um ponto. Uma coisa que o Paulo está trazendo é verdade. Por exemplo, ela é uma artista internacional. E aí ela é convidada para falar sobre o trabalho dela, mas, por exemplo, quando ela tem um discurso que diz respeito à política no Brasil, ela ganha mais espaço, né? Porque ela está ali criticando o presidente do Brasil numa entrevista nos Estados Unidos. Isso tem uma tônica mais forte do que só falar. Isso passa uma imagem melhor dela, com certeza. Não estou dizendo que a imagem é melhor ou pior, mas por ela ser uma pessoa pública, uma artista relevante, estabelecendo uma crítica ao presidente do seu país, é óbvio que eu acho que ocupa ali um lugar... Não é mais importante, de uma maneira genérica, que é música ou não, mas consegue mais manchete, de uma maneira né? genérica, eu concordo com o Paulo. Mas eu acho isso que tem uma ajuda, mas não é que objetivamente está abrindo. A carreira internacional dela começou bem antes dela se posicionar. É lógico, é isso que eu quero dizer. Mas percebe que ela faz uma carreira internacional. Ela tem um álbum lançado. Então, isso é um assunto. Quando ela engrossa esse discurso dela e ela tem mais a dizer, é isso que eu estou querendo dizer, ela tem mais a dizer, ela estabelece críticas políticas, ela fala do feminismo, que é uma coisa que ela fala muito. Então, ela tem outros discursos. Ela abre o leque. Para ela para ela entregar nessa entrevista, entendeu? Para ela polemizar. Mas ela vai ser inserida também em grupos. É porque, olha, ela tá fazendo música com outros cantores. Eu concordo que ela não fazendo parte da panelinha, da lacração, ela não vai conseguir se inserir nesse meio. Não, concordo que de uma maneira genérica, isso pode passar uma imagem positiva que abre portas na mídia, ok. Mas assim, porque do jeito que foi colocado, parece que ela está fazendo isso e ela está conseguindo abrir portas e por isso ela está fazendo uma coisa e outra. E eu acho que é
natural da Anitta. Ela, por uma opção política mesmo, ela quis ir pro lado do Lula. Ela tá vendo que tem uma consequência positiva da imagem dela, porque ela deixa de ser aquela pessoa que é vista só como alguém do pop mais do entretenimento e tem uma imagem de alguém talvez um pouco mais politizado. Isso pode ser positivo, também pode ser negativo. Ela não dá curva errada, hein? Tem estratégia. A maior reportagem dela aqui nos Estados Unidos o que foi, Paulo? No LA Times. A maior reportagem da Anitta nos Estados Unidos é uma reportagem de página inteira no LA Times, um jornal aqui justamente de Los Angeles, né, onde fica Hollywood, que é uma... Eu tô lendo aqui na minha frente. Brazil's Anitta is already a global phenomenon and LGBTQ icon. Now she's set to conquer America. A Anitta brasileira já é um fenômeno em um ícone LGBTQ. Agora ela está pronta para conquistar a América. E se você for ler a matéria, ela fala muito mais sobre as posições políticas da Anitta, todas de esquerda, justamente as posições do LA Times, do que qualquer outra coisa. E o LA Times é o jornal mais importante de Los Angeles. E são essas coisas, a gente sabe como é que funciona a vida de artista. São essas coisas que vão certificando ela como parte daquele grupo, como parte daquela galerinha, e que vão abrindo portas. Eu não estou dizendo que foi... obviamente nada na vida funciona assim, né? Anitta, se você falar mal do Bolsonaro, eu vou abrir para você aqui um contrato. Não, as coisas não são assim. É muito mais sutil e as portas vão se abrindo. Tem outras reportagens, tem uma outra reportagem aqui do LA Times, também do LA Times, colocando ela junto com o Leonardo DiCaprio como um ícone. E se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver esse tipo de coisa. Eu aqui observei muito como a Anitta passou a ser mais querida e reconhecida e vista no meio artístico americano depois que ela passou a adotar essas posições que se chama aqui de woke, e aí no Brasil a gente chama de lacração. Eu concordo que isso ajuda ela a conseguir mídia, sem dúvida. Eu acho que foi uma coisa natural, que ela com certeza vai vendo que vai sendo validada por uma matéria ou outra, mas eu não acho que os artistas têm essa visão de que se eles forem pro lado do Lula, ou que se eles forem pro lado do Bolsonaro, eles vão ter um ganho. Tem sim, Guga. Eu acho que eles não jogam tanto assim, cara, porque a maioria que pensa assim, não, até tem, mas os que pensam assim ficam em cima do muro. Os que pensam assim são os que não querem, são os que fizeram o que o Michael Jordan fez no início da carreira, que ele ia vender tênis. De fato, Michael Jordan não quis apoiar o deputado democrata na época de Michael que representava Jordan os negros. É completamente diferente do que é hoje. Não, mas hoje tem, a gente não dá pra comparar o que o Michael Jordan fez naquela época, que o mainstream era de uma forma e hoje o mainstream é completamente diferente. Mas você acha que é mais fácil você se colocar de um lado do que você ficar em cima do muro? Não, eu acho o seguinte, marqueteiramente falando. Nesse ponto específico, eu acredito numa coisa com um português bem claro chamado patota. E se você tá com uma certa patota, você vai ter mais facilidades no que se refere ao engajamento de contratos de um mundo de publicidade que necessariamente é mais de esquerda. Isso é fato, é inegável. Não tem como mundo dizer da publicidade que o mundo da publicidade é de ligado direita. Aos direitos humanos. Eu acho muito estranho esse papo de que é mais de esquerda, porque ninguém se forma na publicidade. Desculpa, mas eu quero ver um marqueteiro que fala: eu fiz essa publicidade pensando numa mensagem política, no que eu quero passar. Ninguém. Eles fazem isso pra ganhar dinheiro. Não, mas os influencers... Marqueteiro quer ganhar dinheiro. Não, mas os influencers ganha dinheiro ligado a direitos humanos. Marqueteiro não quer treta. E sabe muito bem que essa minoria é barulhenta e pode prejudicar. Não, dependendo da treta, ele quer. O marqueteiro quer dinheiro. Agora, a gente tem que parar com esse discurso de querer vitimizar a direita como se ela fosse atacada até pelo Mas a direita, o influencer da direita morre de fome, não tem patrocínio. Pelo amor de Deus. A direita querem patrocinar a gente. Gente, o publicitário, ele quer ganhar dinheiro. E o discurso que ganha dinheiro é o discurso de direitos humanos, que a extrema direita, não é a direita, que a extrema direita que às vezes refuta. A direita liberal, o liberalismo, ele tem, inclusive, uma grande parte de culpa por haver esses nossos direitos serem atendidos. Eles são parte dessas conquistas. Eles não são contrários a isso. A direita e a esquerda são favoráveis aos direitos humanos. E a publicidade também, e o jornalismo também. Aí querem colocar o jornalismo contra direitos como humanos? De esquerda. Você acha que eu sou contra direitos humanos? Não, mas é uma questão de direitos humanos. Você acha que eu sou contra? É uma questão de direitos humanos. Não, peraí, você acha que eu sou contra direitos humanos? Olha, não, mas eu sou uma influencer da direita, tenho 500 mil de seguidores, não tem uma marca que quer me patrocinar.
E aí? Não tem nenhuma marca que quer te patrocinar? Nenhuma. Então, talvez... Por quê? Talvez o quê? Não sei. Aí você quer debate comigo todos os dias. Eu não observo tudo que você fala nas redes sociais. Eu não sei se você está falando algo que desagrada. Observa sim. Você defende os direitos humanos, você defende as minorias, faz um discurso a favor das mulheres. Eu defendo as vítimas, por exemplo. Eu vou falar uma coisa para vocês.